perda ou ganho de peso importante, problemas no ciclo menstrual, depressão e ansiedade, cãibras e dores musculares ou nas articulações, unhas e cabelos enfraquecidos, fraqueza e cansaço, problemas intestinais. São sintomas que são tão diferentes uns dos outros que a gente nem imagina que eles estejam relacionados. Quais são, por exemplo, as diferenças entre os problemas normais da menstruação com os problemas relacionados ao mau funcionamento da tireoide? Então, na verdade, os problemas com irregularidade menstrual, a gente só coloca, vamos dizer assim, a responsabilidade total na tireoide quando são descartados outros problemas. Então, assim, faz parte da investigação das alterações de ciclo menstrual a dosagem do TSH. Mas a gente não pode, só porque esse está alterado, esquecer e não procurar outras causas ginecológicas, por exemplo. Mas a gente sabe que o hipotireoidismo, tanto o hipo quanto o hiper, ele altera os hormônios sexuais. E nessa alteração dos hormônios sexuais, você pode ter uma variedade de sintomas, como ciclos mais prolongados, ciclos com fluxo mais intenso. Então, tudo isso é esperado tanto no hipotireoidismo como no hipertireoidismo. Mas não são a primeira opção, é preciso eliminar outros Exatamente. fatores. Então faz parte da investigação daquele quadro. Agora a gente não pode pensar só naquilo, então tem que investigar as outras coisas, mas faz parte a avaliação, porque muitas vezes a mulher pode ter só esse sintoma também. A gente viu aqui, por exemplo, também a depressão e a ansiedade, que são muito comuns na TPM, toda mulher fica irritada mesmo, ou fica mais chorona. Qual é a relação entre problemas emocionais com o funcionamento da tireoide? Então, toda a parte neurológica, ela tem controle dos hormônios tireoidianos. Então, vamos dizer assim, até a transmissão neurológica, existem os nossos neurotransmissores, existem neurotransmissores que são mais potencializados pelos hormônios. Então, se a gente tem pouco hormônio, toda essa condução, todo esse metabolismo neurológico fica lentificado. E aí vem depressão, sonolência, dificuldade de raciocínio, lentificação de pensamento, tudo isso. E pelo lado do hipertireoidismo, se você tem um excesso de funcionamento, você vai ter uma ansiedade intensa, uma aceleração para falar, uma euforia, tudo isso relacionado com esse metabolismo neurológico do sistema nervoso central. São sintomas que costumam vir associados ou um sintoma desses já é o suficiente para denunciar um mau funcionamento da tireoide? É muito difícil a pessoa vir com um sintoma só. Geralmente você conversando, buscando os vários sistemas, ela tem queixas de vários sistemas comprometidos. Mas não é raro também você pegar um paciente que não tem um monte de sintomas e ter só uma manifestação. Mas geralmente você consegue detectar várias alterações em vários órgãos diferentes. Como, por exemplo, cãibras. Como é que as cãibras aparecem nessa história? Então, as cãibras não são muito comuns em problemas de tireoide. Geralmente é mais assim, cansaço, dores articulares, inchaço nas articulações, nas pernas, na face, porque realmente existe um acúmulo de líquido muito grande, inclusive nas articulações e tudo isso pelo hipotireoidismo. E pelo lado do hipertireoidismo, você tem uma degradação de músculo muito grande, perda muscular, e aí existem as dores. Em relação às cãibras, aí não seria um sintoma específico que precisaria pensar em outras coisas causando a cãibra. Por exemplo, existem hormônios que eles exercem o controle na função do cálcio e do fósforo, e aí seria mais preocupante a gente estar olhando esses outros hormônios. A gente percebe por essa conversa que os sintomas, eles são importantes para mostrar que alguma coisa não vai bem, mas não dá para apenas um sintoma já tentar fazer um diagnóstico. Tem que ver todo o histórico associado. A intensidade disso também faz diferença. Quais são os outros fatores que o médico leva em consideração? Na verdade, os sinais clínicos que a gente vê ao exame físico são muito importantes. A intensidade, porque se tudo for muito leve, muito subjetivo, às vezes pode estar sendo responsabilizado por aquilo, mas ser por um estresse ou por uma fase de climatério. Mas o mais importante é associar os sintomas aos achados, né, que você faz pelo exame e aí, na mínima suspeita, fazer o exame laboratorial. Porque muitas vezes, no caso do hipotireoidismo,
ou quando ele não for muito acentuado, uma fase muito intensa do hipotireoidismo, você não tem muitos achados, você não consegue achar muita coisa diferente nessa pessoa. Tem que fazer uma investigação. Isso, então. Um pouco mais específica. Exatamente. E a confirmação já vem pelo exame de sangue mesmo? Exatamente. A confirmação do hiperfuncionamento da glândula ou do hipofuncionamento, a gente já vê pelo exame de sangue. Agora, a causa, aí parte para mais exames, ou mesmo pela história clínica a gente consegue definir pelo tamanho da tireoide, por tudo isso. Nós vamos falar especificamente sobre o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, entender quais são as causas que podem estar associadas ao surgimento desse problema, também as formas de tratamento, como é que a gente pode no dia a dia controlar melhor isso, para não ter os efeitos indesejados, os sintomas que podem surgir, como esse que nós destacamos, até o ganho e a perda de peso, que são sempre os destacados, mas que não são os únicos que vão acontecer com essa pessoa. Esses sintomas, eles podem trazer gravidade, pode piorar a condição de saúde desse paciente? Sim. Todos esses sintomas, eles vão variar conforme a intensidade do quadro de deficiência ou de excesso de hormônio. Por isso que é importante, a qualquer mínimo sinal aparecimento desses sintomas, o paciente procurar um médico, porque isso é progressivo. Então, a lentificação do pensamento, por exemplo, no hipotireoidismo, isso pode progredir até um coma. A alteração, por exemplo, da taquicardia, que é o batimento acelerado no hipertireoidismo, isso pode progredir, de acordo com os níveis de hormônios, até uma arritmia grave. Então, tudo depende da intensidade que você está no momento. Então, se você está no começo da doença, geralmente os sintomas são mais leves e isso vai progredindo com a deficiência hormonal ou com excesso de hormônio até quadros mais graves, que seriam um quadro de coma mixedematoso, que a gente chama por hipotireoidismo, e até uma crise tirotóxica, que a gente fala que é o excesso dos sintomas do hipertireoidismo.